Filipenses capítulo 3, versículo 1. Hoje você vai ouvir, se o Senhor permitir, a mensagem mais importante da sua vida. Não porque eu sou o mensageiro, mas porque essa é o cerne, é o centro do Evangelho de Jesus Cristo. E através da sua resposta e da minha resposta ao que você vai ouvir hoje, vai ser definido a sua salvação e a sua vida eterna ou a sua perdição eterna. E muitos morreram por causa disso. Muitos foram queimados, muitos perderam a cabeça, porque essa mensagem causa ódio, mas é o poder de Deus. Mas muitos amaram essa mensagem e foram salvos. Que o Evangelho, ele aplaca o orgulho do ser humano e a sua presunção, a sua tentativa de ser alguém diante de Deus. E todos aqueles que se colocam como intermediários da salvação, tanto pessoas quanto sistemas religiosos, que se colocam como necessários para conceder salvação. O Evangelho remove todas essas coisas, porque só há um mediador entre Deus e os homens, é Cristo Jesus, homem. Então, muitos poderosos, muitos religiosos, muitos sistemas, muitas pessoas perdem o seu poder diante do Evangelho, porque o Evangelho de Jesus Cristo remove todas as pessoas e coloca apenas Cristo Jesus como necessário e suficiente para a salvação. Por isso promoveu e ainda promove essa mensagem tanto ódio, porque os homens querem ser alguém, querem, como diz o apóstolo Paulo, se orgulhar nas pessoas, com aquilo que impõem para, segundo eles, alcançarem a salvação. Mas a salvação é pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus. E não é por obras, para que ninguém se glorie. Vamos ler Filipenses capítulo 3, versículo 1. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja,
Quanto à justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. Justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, irmãos, vamos dar continuidade à carta de Paulo aos Filipenses, e Paulo, então, ele vai partindo para um final da carta dele, né, da metade para o final. Então ele começa esse trecho dizendo: finalmente, meus irmãos. Ele vai começar agora uma sessão aqui de advertências, de explicação de doutrinas. Ele vai começar repetindo algo que ele disse muitas vezes em muitas cartas, e porque isso é muito importante. Se nós perdermos isso, se isso que ele vai dizer aqui for corrompido, já não é o Evangelho de Jesus Cristo, já é outra coisa. E estaremos perdidos, estaremos por nossa própria conta diante de Deus. Então ele começa dizendo: alegrem-se no Senhor. Então, antes de iniciar a sua advertência, ele incentiva os irmãos a se alegrarem por quem eles eram e pelo que possuíam em Cristo. Fica difícil de entender esse alegrem-se no Senhor sem terminar de ler o restante, mas no final os irmãos vão perceber por que ele estava dizendo isso. Alegrem-se no Senhor. Ele os exorta a se regozijarem na salvação e na plena paz com Deus, recebidas gratuitamente pela fé em Cristo. Porque se eles dessem ouvidos ao que alguns falsos mestres estavam falando e sempre falavam, eles seriam sobrecarregados, com pesos na sua alma, com tristezas, tentando conquistar o favor de Deus pelos seus próprios méritos. Então, esse outro evangelho, esse falso evangelho, aquilo que ele vai combater aqui, quando ele é acolhido pelo coração, o coração se enche de tristeza, de peso, porque o homem passa a contar com suas próprias forças para alcançar o favor de Deus. Tanto é que Jesus disse que os fariseus, eles colocavam muitos pesos no povo, e Jesus disse para eles: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados com todas essas ordens, todas essas coisas, todas essas tradições, tudo que vocês precisam fazer para tentar agradar a Deus, vinde a mim, que eu os aliviarei. Então, por isso Paulo fala: alegrem-se no Senhor, e não deem ouvidos a essas coisas que estão dizendo por aí. Então ele começa a escrever-lhes de novo as mesmas coisas. Não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Então Paulo já havia ensinado os filipenses isso que ele estava prestes a escrever e abordar novamente. E alguns estudiosos, acreditam que ele tem escrito mais cartas aos filipenses, não apenas essa daqui, porque ele era muito próximo deles, mas o Senhor preservou para a gente apenas essa.
Mas o que nós sabemos é que até esse ponto aqui, né, Paulo já tinha falado muito sobre esse assunto. Ele já tinha comunicado à igreja, aos gentios, a decisão do Concílio de Jerusalém, que não exigia dos gentios serem circuncidados para alcançar a salvação. Houve, né, essa discussão, teve um concílio em Jerusalém e Paulo já havia passado essa informação às igrejas. E ele também já havia tratado extensivamente desse assunto na carta aos Gálatas, a carta de Paulo aos Romanos e segundo aos Coríntios. Ele já tinha escrito isso. E essas cartas, elas eram copiadas, elas eram espalhadas. Então ele já havia escrito muito sobre isso. Mas ele diz que ele ia escrever de novo as mesmas coisas. Ele ia repetir essa advertência. Porque, além de termos a tendência de esquecer as coisas, Paulo sabia que essa mensagem, isso daqui precisava ser protegido, porque é o centro do Evangelho. É aqui, é a fé nisso ou a rejeição disso que vai definir todas as coisas. Então ele repetia, repetia e repetia. Porque se alguém alterasse, se esse ponto que ele está prestes a ensinar fosse desfigurado, seria um outro evangelho. Era uma questão de vida ou morte. Então ele repetia, escrevia, ensinava, e aqui ele vai fazer isso novamente. Quando ele escreveu aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 2, ele diz assim: Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixares circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Então, nada é nada. Se eles dessem ouvidos a essa adulteração do Evangelho, Cristo não servia mais para nada para eles. E se Cristo não serve mais para nada para alguém, essa pessoa está num estado terrível, está em apuros. E Paulo, então, ele começa dizendo, cuidado. Ele vai repetir, então, cuidado. Ele vai colocar 3 descrições de pessoas. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal, ou com os falsos obreiros. Ou cuidado com a falsa circuncisão. Então ele diz, cuidado, prestem atenção nessas pessoas. Não acreditem no que eles pregam. Não sigam essas pessoas, não sigam o exemplo delas. Com quem? Com os cães. E a palavra ali são cães mesmo, não é a tradução que alterou, são cães. Os cães, eles eram desprezados no Oriente, principalmente um cão de rua, solto, assim. Eles eram considerados vagabundos, necrófagos, que viviam revirando e comendo coisas mortas. A Bíblia fala de pessoas que são como cães, que lambem as feridas dos outros, que comem o seu próprio vômito. Ou seja, voltando para as coisas que já haviam deixado. São pessoas de mente impura, atrevidos, moralmente corrompidos, raivosos, barulhentos, que vivem latindo. E Paulo chama eles de cães, essas pessoas. Os judeus chamavam os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, nós, por exemplo, aqui, até os samaritanos que viviam em volta ali chamavam eles de cães.
aqueles que estavam fora da aliança. E agora Paulo aqui, ele inverte o termo, ele usa essa palavra para descrever esses falsos mestres judaizantes, que estavam fora agora da nova aliança, e pervertiam, e atrapalhavam, e atacavam o evangelho da graça. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. São maus obreiros, que, diferentemente de Timóteo e Epafrodito, lembra que nós falamos deles? Exemplos a serem seguidos. Diferente deles, eles estão trabalhando em oposição à edificação da igreja. Causadores de discórdia e divisões por causa de assuntos da lei de Moisés, que Paulo diz que eles nem entendiam do que eles estavam falando, nem da lei eles entendiam. E se tinha alguém que entendia da lei, era Paulo. Paulo falou, eles falam tanto da lei, mas eles nem entendem nada da lei. Maus obreiros. E ele diz assim, cuidado com a falsa circuncisão. O original, Paulo não usa falsa circuncisão. Ele usa um termo que é mutilação. Ele não usa a palavra certa para circuncisão, como é escrito em outros lugares. Ele altera a palavra. E aí, na tradução, traduziram para uma falsa circuncisão. Paulo fala que era uma mutilação. Era apenas cortar um pedaço do corpo. Todos os irmãos sabem o que é a circuncisão? Todo mundo sabe o que é circuncisão? Se você não sabe o que é circuncisão, a gente pode explicar depois. Mas era uma marca na carne do homem, que era... Eu vou explicar que não tem problema. Tirava a pele que cobre a ponta do pênis do homem. Isso. É que se falar pelo nome também ninguém vai entender, né? No 8º dia de vida, pegava o bebezinho e cortava aquela pele. E Deus que mandou fazer isso. Era um sinal era um sinal da aliança que Deus tinha feito com Abraão. E aquele gentil que era convertido ao judaísmo, ele tinha que passar por esse procedimento cirúrgico, digamos assim, para que ele fosse aceito entre os judeus e fizesse parte da religião judaica, ou ali da velha aliança. Mas Paulo diz que o que essas pessoas estavam pregando não era circuncisão, era mutilação. Por que ele fala que era mutilação? Porque aquilo que eles faziam era algo exterior, era na carne, sem que o coração fosse verdadeiramente circuncidado, ou seja, livre do domínio do pecado. Era isso que significava aquela marca. Eles cortavam só a carne, mas o coração permanecia corrompido e caído. Por isso que ele fala que era mutilação, não era circuncisão aquilo. E na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 28, ele diz assim, porque não é judeu o que é exteriormente, nem a circuncisão a que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e a circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Essa que é a verdadeira circuncisão, a do coração. E essa do coração, os homens não veem, que o louvor vem de Deus e não dos homens. Então Paulo começa dizendo, pois nós é que somos a circuncisão. E aqui ele usa a palavra correta para circuncisão. Ele contrapõe
a mutilação com a verdadeira circuncisão que é feita no coração daqueles que creem em Cristo. Ele diz para os irmãos que são eles, a igreja de Cristo, eles que são os da verdadeira circuncisão, não esses falsos mestres. Pois todos que estão em Cristo é que realmente são circuncidados. Ou seja, já morreram para a natureza pecaminosa, foram sepultados com Cristo e agora vivem uma nova vida. Aos Colossenses, Paulo está de novo repetindo o mesmo assunto, porque era muito importante. Colossenses capítulo 2, versículo 11. Ele diz assim: nele, em Cristo, também vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Quando que isso aconteceu? Versículo 12. Isto aconteceu, ou seja, a nossa circuncisão espiritual, quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Nós já fomos circuncidados, nosso coração foi circuncidado pelo batismo, quando fomos sepultados com Cristo no batismo, ressuscitados mediante a fé no poder de Deus. Ele diz assim, então, nós é que somos a circuncisão verdadeira, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, ou seja, que não servem ou adoram a Deus pela lei ou por aquelas coisas exteriores que havia na lei de Moisés. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, fazendo a vontade de Deus e sendo guiados pelo Espírito Santo, não com as coisas que eram figuras e sombras, mas com a realidade daquilo que essas coisas apontavam. Quando aquela mulher perguntou para Jesus, é naquele monte que eu devo adorar ou é naquele outro? Jesus falou, mulher, já chegou o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Não vai mais ser uma adoração com aquelas coisas físicas, com todos aqueles objetos, naquele lugar, naquele outro lugar, daquele jeito. Não era mais aquela adoração, era uma adoração espiritual. E era em verdade ou em realidade, porque aquelas coisas eram sombras e figuras. A adoração de verdade viria agora. Então, Paulo, em Romanos capítulo 12, ele vai falar isso. O que é essa adoração no Espírito? Ele fala, portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então ele fala, nós somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito. Ele diz, nós que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. O que ele está querendo dizer com isso? Que nós que consideramos apenas Cristo e a sua obra em nosso favor, por graça, como causa de todas as bênçãos que recebemos de Deus. E todo o crédito que temos diante de Deus é só o que Cristo fez e quem Ele é por nós. Nós que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, que não confiam em nada em si mesmos, tanto como atos, como rituais religiosos, como descendência natural, como marcas em seu próprio corpo, como o Paulo e os judeus tinham, como símbolos, posições religiosas, a performance, nossa, eu me esforço, eu faço isso, eu faço aquilo, eu oro 3 vezes ao dia,
eu faço aquilo outro para Deus, eu jejuo, eu dou dízimo até da hortelã, eu faço tudo isso, tudo isso. Eu me abstenho de comer certo tipo de carne, certo tipo de coisa, de certa bebida, de certo não sei o quê. E com isso agora Deus vai falar, nossa, como você é bom, você vai conseguir agora o meu favor. Paulo fala, nós que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança nenhuma na carne, na denominação que eu pertenço, da minha carteirinha de membro, de quantas vezes eu vou no culto, nas reuniões de oração, não tenho confiança nenhuma na carne. Só me glorio, nós somos aqueles que nos gloriamos só em Cristo Jesus. Ele diz assim em Gálatas 6, quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Versículo 15. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. De nada vale. O que importa para Deus é ser uma nova criação. E Paulo fala assim, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Ele vai usar o seu próprio exemplo. Essas pessoas estão confiando na carne, estão exigindo que vocês cumpram rituais, que vocês sejam circuncidados, que vocês façam dias especiais e tudo mais. Essas pessoas, elas estão querendo se gloriar na carne. Se for para gloriar na carne, eu tenho muito mais razões para me gloriar na carne do que eles. Então, Paulo agora ele vai listar resumidamente o seu currículo, quem ele era. E quando ele faz isso também aos Coríntios, ele diz que ele estava fazendo aquilo como se fosse um louco. Ele vai então falar, eu fui circuncidado no 8º dia de vida. Eu não sou um gentil convertido, que foi circuncidado adulto, depois, que chegou de fora. E nem sou um judeu que por algum motivo não conseguiu ir lá no templo, não deu para ser circuncidado no 8º dia de vida. Eu sou circuncidado certinho, no 8º dia de vida. Foi uma circuncisão perfeita. Provavelmente esses que estavam exigindo circuncisão não tinham sido circuncidados no 8º dia de vida. Ele fala, e mais, sou pertencente ao povo de Israel. Ele era descendente dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Ele não era filho de um gentil convertido, de uma pessoa que se converteu ao judaísmo, aí quando ele nasceu, circuncidaram ele lá. Não. Eu sou pertencente ao povo de Israel. Eu conheço a minha genealogia. Se eu falar a minha genealogia aqui, vai chegar lá em Abraão. Esse é o meu currículo. Ele falou, e mais, eu sou da tribo de Benjamim. Ele era da tribo que se manteve fiel, junto com a tribo de Judá. Não era das outras tribos que se perderam, que se rebelaram. Dentro do próprio povo de Israel, ele era de um grupo especial, da tribo de Benjamim. E ele podia se gloriar na sua história. Quem que Jacó relutou para que não fosse levado para o Egito? E que José pediu para que fosse levado? Benjamim. Ele fala assim, digo mais, eu sou um verdadeiro hebreu. Eu sou um hebreu puro, de pai e mães hebreus. Eu sou educado na cultura dos hebreus. Eu fui treinado aos pés de Gamaliel, que era o rabino influente da época.
eu não sou um judeu helenista. O que é um judeu helenista? Na época, antes do Império Romano dominar, os gregos dominaram o mundo. Mesmo depois que os romanos dominaram o mundo todo, a cultura dos gregos ainda permaneceu e era muito valorizada. Tanto é que o Novo Testamento foi escrito em grego. E alguns judeus até faziam um procedimento para desfazer a circuncisão, porque os gregos eles apreciavam muito os corpos humanos e aquela mutilação ali ficava feio. Então eles tentavam desfazer. E eles aprendiam grego e alguns já nem sabiam mais a cultura hebraica. Mas Paulo falou, eu sou um verdadeiro hebreu. Eu aprendi a língua dos hebreus. Eu sou filho de hebreus. E aí ele fala, e quanto à lei, eu não era só alguém que sabia a lei, alguém que gostava da lei, que conhecia um pouco, não. Quanto à lei, eu era fariseu. Em Atos, capítulo 23, versículo 6, ele fala, eu sou filho de fariseus. Segundo o próprio Paulo, em Atos 26, capítulo 5, era o grupo mais rigoroso do judaísmo. Eles eram conhecidos pelas suas cercas adicionadas à lei de Moisés, que era chamada tradição oral, que adicionava muitas outras regras à lei de Moisés para que eles não conseguissem nem chegar perto de pecar. E eles gostavam de exibir toda a sua santidade. Esses eram os fariseus. Por exemplo, a lei dizia para não trabalhar no sábado. Eles, para não correr o risco de trabalhar, segundo eles, não podia escrever mais que, acho que era 2 letras. Se você escrever mais que 2 letras no sábado, pode ser que você já esteja trabalhando. Não podia andar, não podia carregar uma maca. A lei não dizia nada disso, mas eles adicionaram um monte de coisas para que ficasse o mais longe possível de errar. Que na verdade era tudo mentira. Era para que eles pudessem se gloriar mais neles mesmos. Olha como eu sou bom. A lei dizia para não adulterar. Eles pegavam e para não olhar para uma mulher, eles batiam o seu rosto em paredes e em pedras, e o rosto deles ficavam tudo machucado. Eles gostavam de andar com aquele rosto machucado para falar, nossa, esse daí não adultera, ele nem olha. Quando ele vê alguma coisa, ele chega até a bater na parede. O que Jesus falou quando eles jejuavam? O que eles faziam? Eles andavam que nem um coitado. Assim, não escovava nem o dente, ficava com aquele bafão. Só para dizer, nossa, como eu estou jejuando. Era assim. E Paulo falou, quanto à lei, eu era um fariseu. Eu não era um qualquer, eu era um filho de fariseu. Ele falou, quanto ao zelo da lei, quanto levar as coisas a sério, se vocês vão se orgulhar porque vocês levam as coisas a sério, eu muito mais. Porque se esses homens aqui estavam exigindo que os crentes, os irmãos, fossem circuncidados e observassem mais algumas coisas da lei, Paulo falou, isso daí é muito pouco, vocês não estão levando a sério. Quem levava a sério era eu. Eu levava a sério, e ele fala aqui, que eu era um caçador de crentes. É a palavra que ele usa aqui. Eu era um caçador de crentes. Eu não ficava exigindo circuncisão e mais umas coisinhas. Eu ia lá para destruir, para prender, para matar, para açoitar. Eu levava a sério, não vocês.
E ele diz assim: quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Ele era irrepreensível no cumprimento da lei fria, dos atos exteriores, que os fariseus tanto se preocupavam. Ele observava moralmente os mandamentos, as cerimônias, os dízimos, os dias sagrados. Olhando de fora, sem ver o coração, ele era irrepreensível, sem defeito. Só que essa justiça aí foi chamada por Jesus da justiça dos escribas e dos fariseus. Isso era algo trabalhoso, requeria muito tempo, muita dedicação, e era o motivo de orgulho da sua vida. Eu sou alguém que cumpre tudo isso rigorosamente. Mas Jesus falou assim em Mateus capítulo 5, 20, vos digo que se a vossa justiça não exceder, não for muito maior do que a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Vocês acham isso muito? O que vocês precisam é de uma justiça muito melhor do que essa. Vocês nunca vão entrar no reino do céu com isso daí. Mas Paulo diz um mas o que para mim era lucro, todo esse currículo dele, passei a considerar perda por causa de Cristo. Aconteceu uma transformação na vida dele, na sua maneira de valorizar as coisas. Para ele, quem ele era como judeu e como ele vivia, o colocava à frente dos demais. É isso que quer dizer aqui. Aquilo para mim era vantagem, era lucro. Tudo isso que eu sou, me colocava acima dos outros, como melhor do que os outros. Era vantagem, era lucro, era ganho. Ele estava em posição de vantagem diante de Deus, comparado com os outros. Os outros, os fariseus, chamavam de pecadores e publicanos. Ele pensava que, vivendo assim, ele considerava que teria ganho diante de Deus e que receberia recompensas por ser uma pessoa tão boa. E ele seria salvo. Era isso que ele pensava. Ele pensava que ele está em uma boa situação diante de Deus. Ele confiava nessas coisas. Mas quando ele conheceu Cristo, quando o Santo de Deus apareceu na frente dele, diante dele, e entrou na equação da sua vida, ele passou a considerar todas essas coisas, essa posição dele, a justiça própria, tudo isso que ele se orgulhava como desvantagem. Era prejuízo em comparação ao que se tem em Cristo Jesus. Ele faz uma comparação. Se eu ficar com aquilo, isso aqui que eu era, que eu sou, e quem é Cristo e quem eu sou em Cristo, se eu ficar com isso aqui, é uma perda infinita, é um prejuízo incomparável. E aí ele diz assim, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Ele amplia o escopo da avaliação dele. Agora ele, além dessas coisas, dele ser um judeu irrepreensível, dele ser circuncidado ao 8º dia, ele faz mais do que isso. Eu considero tudo que eu possa ter além disso. Ele olhou para tudo que ele podia ser, tudo que ele podia conquistar nessa vida, tudo que ele podia se orgulhar diante das demais pessoas e diante de Deus. Tudo que ele podia fazer para conquistar, para se tornar notável e perfeito. Quando ele comparou tudo isso com a suprema grandeza de conhecer a Cristo e ser conhecido por ele, ele falou, se eu ficar com essas coisas, eu vou estar num prejuízo infinito.
E aí ele adiciona assim: comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Ele não só considerou como perder, se eu perder vai ser, perder isso daqui vai ser melhor, né? Ele não só considerou, ele realmente perdeu. Não ficou só na cabeça dele. Ele realmente perdeu tudo isso. Ele falou, por meu Senhor, por cuja causa perdi todas essas coisas. Toda essa reputação dele de judeu, de tudo isso que ele se orgulhava, ele perdeu tudo isso. Por causa de Cristo. Aqui está ele. Onde que Paulo está aqui escrevendo? Está preso. Não ficou só nas ideias, ele realmente perdeu. Ele está preso, pobre, sem reputação. Ele não tinha reputação nem entre algumas igrejas. Imagine entre os fariseus, os judaizantes, os de Israel. Perseguido pelos fariseus. Mas é interessante que ele coloca um aspecto novo aqui, que o senhorio de Cristo sobre a vida dele foi a causa dele ter perdido tudo isso. Quando ele viu a sublimidade de Cristo, ele o reconheceu como Senhor da sua vida. Então ele passou a obedecê-lo. E obedecendo a Cristo, ele foi perdendo todas as coisas, até acabar preso. E sem nada. O reconhecimento do senhorio de Cristo vem quando o Espírito Santo leva o homem para esse ponto, onde ele considera tudo como desvantagem, comparado com estar em Cristo e conhecê-lo. Então ele vai viver como um servo em alegre obediência. Quando o Senhor... Sabe como que chama isso? Eu falei acho que foi para o Renato, né, na casa do Renato. Sabe como que a Bíblia descreve esse momento aqui, que alguém olha para tudo que tem, tudo que pode possuir, toda a sua justiça própria, todas as suas obras de caridade. Olha para isso, olha para Cristo e fala, nossa, isso aqui não serve de nada. Estar em Cristo é muito melhor. Isso a Bíblia se chama de conversão. E é aquele que faz agora de Cristo seu Salvador e o seu Senhor. E ele perde todas essas coisas por amor a Cristo. E ele então vai usar uma palavra muito forte aqui. Ele fala, eu as considero tudo que eu era como judeu, todas essas coisas, a minha justiça própria, a minha perfeição, tudo que eu fazia e tudo que eu poderia conquistar, riquezas, glórias, fama, ser notável diante dos homens e de Deus, porque ele achava que com isso ele ia conseguir o favor de Deus. Eu considero tudo isso como esterco para poder ganhar a Cristo. Ele passou a considerar essas coisas como a palavra aqui, dejetos humanos é a palavra aqui. Tudo que ele, como algo repugnante, essa tentativa dele de conseguir o favor de Deus com as obras dele. Falou, sabe o que isso daí se tornou para mim? Repugnante. Se tornou fezes. É o que ele disse. Isso daí, para mim, é como sobras destinadas a serem lançadas no lixo. Só que ele diz, e lançando isso fora, eu posso ganhar a Cristo. O Evangelho, nós não podemos caminhar com as duas coisas. E é isso que Paulo está combatendo aqui. Você tem Cristo, mas você precisa fazer mais algumas coisas.
Não, Paulo falou, ó, considere tudo isso que você pode fazer para conquistar o favor de Deus como lixo. E aí você vai poder ganhar Cristo. Isso é conversão, isso é salvação. Ele fala assim, ganhar a Cristo, mas o que é ganhar a Cristo? Ele fala, ser encontrado nele. Ele usa essa expressão, ser achado nele, invocando uma avaliação divina, uma investigação daquele que todas as coisas estão patentes diante dos seus olhos. A Bíblia diz que o Senhor tem olhos como chamas de fogo, como aquele que penetra todas as coisas, que sabe tudo, que vê tudo, que sabe os nossos pensamentos, todas as nossas intenções, todas as nossas obras. Ele falou, eu quero ser achado nele. No dia em que o Deus 3 vezes santo for sondar a minha vida, for ver as minhas obras para ver se eu mereço a perdição eterna ou a salvação, eu não quero ser encontrado nessas obras que eu fazia como judeu, nas minhas caridades, nos meus dízimos, não. Se eu for encontrado aí, eu estou num prejuízo terrível. Eu quero ser encontrado em Cristo. Quando Deus for investigar a minha vida, quando Ele for me julgar, eu quero estar lá escondidinho em Jesus. Porque se eu estiver lá por minha própria conta, estarei perdido. Se eu chegar diante de Deus com as minhas obras, eu estarei condenado. Ele explica mais, não tendo a minha própria justiça que procede da lei. Ele jogou fora, ele desprezou toda a sua tentativa de obter salvação, de ser considerado justo diante de Deus, atendendo aos padrões da lei e todas as cerimônias requeridas. Quando ele conheceu Cristo, ele viu que sua tentativa de ser justo era vã. Ele nunca seria bom o suficiente. Lutero, ele ficava agoniado com isso daqui. Lutero, ele antes de se tornar um monge, ele foi estudar direito, então ele entendia muito bem de leis. E depois de um evento que ele quase morreu, ele ficou com medo e falou, não, senhor, se o senhor não morreu, eu vou virar monge. Aí ele não morreu. Aí ele virou monge. Largou os estudos de direito e virou monge. E ele foi ensinar boa parte da sua vida, ele era professor lá, ele foi ensinar a lei, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, onde estava toda a lei. E ele ensinava aquilo, ele sabia. Ele sabia que todo aquele que transgride a lei tem que ser punido. E se Deus é justo, ele não vai escapar nenhum pecado. E que Deus conhece todos os pensamentos, tudo que a gente faz. Então ele ficava agoniado com aquilo, porque ele sabia que ele era pecador. Ele ia lá e se confessava, e ele voltava, ele não sabia se ele tinha se confessado o suficiente. Mas será que foi suficiente? Será que eu me arrependi ao ponto de Deus me perdoar ou faltou um pouquinho? Será que Aí ele voltava lá e confessava um pouco e ficava naquela agonia dele, porque ele sabia que Deus não iria perdoá-lo, não iria passar pano em seus pecados. E ele ficava então tentando, como que eu vou escapar dessa ira de Deus? Como que eu vou? O que eu preciso fazer? Aí então ele fazia longos jejuns, ele passava muito tempo orando para ver se ele tinha paz em seu coração, se ele sentia que realmente estava bem diante de Deus. E aqui está Paulo, ele reconheceu, e assim, graças a Deus, que Lutero também recebeu essa graça de Deus. Quando ele conheceu Cristo, ele falou, eu nunca vou ser bom o suficiente. Quando o Senhor apareceu para Pedro, fez sinais, e para Natanael, o que eles falaram? Senhor, afasta-te de mim, eu sou pecador. Quando alguém vê Cristo e a perfeição de Cristo,
Ele olha para quem ele é e tudo que ele se orgulhava, as suas caridades, a sua honestidade. Nossa, eu nunca roubei, nunca matei. Nossa, eu ajudei meu avô. Eu dou oferta na casa da criança. Ele olha para tudo isso. Ele fala, se eu chegar com isso diante de Deus, eu vou ser fulminado. É vão. É lixo. A Bíblia diz que são trapos imundos comparado com a santidade de Deus e o padrão de justiça que Ele requer. Em Gálatas 3:10 diz assim: já os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição. Se você quer conquistar a salvação de Deus praticando a lei, você está debaixo de maldição. Por quê? Maldito todo aquele que não persiste em praticar meia dúzia, não, todas as coisas escritas no livro da lei. Você já roubou? Você já adulterou? Os judeus achavam que eles não adulteravam, que eles não roubavam, que eles eram bons. Aí chegou Jesus no Sermão do Monte e explicou direitinho para eles o que era na verdade. Você nunca adulterou? Ah, você nunca olhou para a mulher do outro? Então você já adulterou. E vai. Jesus foi explicando o que era a lei de verdade. E dali ninguém passa. Quando aquela pessoa chegou para Jesus, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Obedece os mandamentos. Ele falou, mas eu tenho feito tudo isso. Ele falou, você tem feito. O primeiro é amarás a Deus de todo o seu coração, né? Então vende tudo que você tem e me segue. Aí não deu. Jesus sempre fazia isso, o evangelismo dele era esse. Segue a lei. Quando alguém dizia que seguia, fala, então continua seguindo. Você vai ver que você não é capaz. Porque a lei não foi dada para dar justiça. Ela foi dada para mostrar que nós somos pecadores. E Paulo diz assim, é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei. Ninguém. Pois o justo viverá pela fé. E Paulo diz assim, então eu quero ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede das obras que eu vou fazer da lei. Não. Eu quero a justiça que vem mediante a fé em Cristo. Justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Paulo faz então esse contraste, ele contrapõe a justiça própria, que tem a sua origem na lei, se baseia nas obras de alguém lá se esforçando em fazer, e a justiça de Cristo, que tem a sua origem em Deus. E algumas traduções traduzem diferente esse texto, fica melhor de entender. Ele não traduz mediante a fé em Cristo, mas é mediante a fé de Cristo. Mediante a fé que Cristo teve, a obediência dele à lei, a perfeição dele. Não a minha obediência, que Paulo falou, a minha justiça própria, que procede de eu tentar lá obedecer a lei. Mas não, é uma justiça que vem de Deus, por meio da fé e da obediência e da vida perfeita de Cristo. Paulo queria que a sua justiça fosse a de Cristo. A vida perfeita de Cristo, sem nenhum pecado, de obediência total a Deus, em todo tempo, fosse a justiça dele. Porque a lei não pedia para a gente obedecer ela metade do dia, ou por 2 horas. É a vida inteira, 100%, sem nenhum erro. Porque se você cometer um errinho, Deus é justo, Ele não vai deixar passar esse errinho.
Imagine num tribunal, a pessoa boa, imagina uma pessoa boa, sempre trabalhou, mas um dia ele ficou nervoso, pegou uma faca e matou seu filho. E ele nunca mais fez nada de errado, foi só aquele dia. O que você acha do juiz falar, ele está absolvido, tá? Porque ele só fez isso essa vez, ele nunca mais matou ninguém e ele prometeu que não vai mais matar. Então vamos absolver ele. O que você acha dessa sentença? Injusta. Matou, não importa se foi uma vez, se foi 1000, condenado. Errou um errinho, um pensamentinho, um desejo de matar o outro lá, condenado. Deus é 3 vezes santo, é santo, santo e santo. Ninguém vai chegar diante de Deus e ser reconciliado com Ele com pecado. Ele é justo, mas a Bíblia diz que Ele é justo e justificador. A justiça de Deus não é conquistada por nós, ela é dada. Ela é dada por Deus em Cristo Jesus. O Filho de Deus veio e viveu essa vida que nós não conseguimos. E a justiça é dada por fé e por graça. Isso é a conversão, quando alguém desiste das suas obras. Eu não consigo, eu sou pecador. Eu me arrependo de tudo que eu fiz, eu reconheço que eu ofendi a Deus, eu reconheço que a minha vida não presta. E eu desisto, eu não tenho nada para oferecer diante de Deus. Se eu chegar com quem eu sou, eu vou para o inferno. Mas eu reconheço que Cristo viveu a vida que eu não consigo. E Ele morreu para ser castigado pelos meus pecados. E agora essa vida perfeita dele é minha, pela fé e de graça. E a gente se esconde em Cristo Jesus e não confia mais na carne, em nós mesmos. Em quantas vezes você foi no culto, em quantas coisas você deu, o que você fez, o que você deixou de fazer. Nós não precisamos de mais ninguém, precisamos só de Cristo Jesus. Ele é o mediador entre Deus e os homens, e só Ele. Essa justiça não se conquista, ela é dada gratuitamente por Deus, através da fé. E aos Romanos, capítulo 4, versículo 24, Paulo diz assim: Deus creditará a justiça para nós. Imagine que você tem uma conta, está lá no negativo. Você está devendo para o próprio Deus infinitas quantidades de dinheiro que você nunca vai poder pagar. E aqui Deus creditará a justiça, Ele vai fazer um crédito na sua conta de bilhões e bilhões de qualquer coisa que você acha que tem muito valor. Que vai pagar a sua dívida e vai sobrar infinitas quantidades de dinheiro ou de riqueza. Deus creditará a justiça para nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte pelos nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação, porque quando ele ressuscitou, foi a prova de que ele não tinha nenhum pecado. Se ele tivesse um pecado, ele não ressuscitava, porque o salário do pecado é a morte. Mas a morte não pôde reter ele, não tinha pecado, não tinha como segurá-lo na morte. Quando ele ressuscita, foi a prova de que aquele cordeiro era o cordeiro de Deus sem pecado, que tira o pecado do mundo. E essa justiça dele foi creditada para nós. É uma troca, igual nós cantamos, é uma troca gloriosa.
Ele assumiu os nossos pecados, a nossa dívida, e deu para nós a sua perfeição e a sua justiça. Então, nele estamos seguros. Eu vou finalizar com algumas aplicações. Essa tentativa de conseguir a aprovação de Deus por nossos próprios méritos, ela nos enche de tristeza e tormento, assim como foi com Lutero, comigo, com todos. Por isso que Paulo fala, alegrem-se no Senhor, irmãos. Não fiquem atormentados com essas coisas que estão falando para vocês fazerem. Se vocês ouvirem essas coisas, vocês vão ficar tristes. Você vai ficar, e agora? Será que eu fiz? Será que eu não fiz? Alegrem-se no Senhor. Quando reconhecemos a nossa falência e tomamos por fé os méritos de Cristo como nossos, descansamos e temos paz e alegria. Temos que tomar cuidado com a falsa circuncisão. O que a gente pode dizer que é uma falsa circuncisão hoje? Infelizmente, irmãos, a maioria do que se diz cristão hoje, eles estão acreditando numa falsa circuncisão. Hoje se pensa que ser cristão é seguir uma lista de práticas. Antes eu era católico, eu era não sei o quê, eu era um viciado, não sei o que lá, e agora eu me converti. O que é essa conversão? Então agora eu tenho uma nova cartilha. Você precisa ir aos cultos, orar, não sei o quê, você não pode mais fazer isso, você não pode mais fazer aquilo, você não pode... Então aquela pessoa agora, ela vai se esforçar nessa nova cartilha. E agora eu vou me esforçar aqui, porque se eu já pensou, se quando eu morrer, quando Jesus voltar, eu tiver em falta nesse negocinho aqui, puxa vida, eu estou perdido. Imagine, se eu morrer bem na hora que eu estiver mentindo. O que você acha? Se você morrer bem na hora que você estiver mentindo, o que vai acontecer com a sua alma? Hã? Se você tiver... você não vai ter nenhuma hora boa para morrer. Se você tiver que morrer numa hora que você não está fazendo nada de errado, você vai viver para sempre. Se você está em Cristo, morrer numa hora que você estiver mentindo, você vai estar com o Senhor no paraíso. Porque o que define a sua salvação não é a sua mentira, é o que Cristo fez por você. E a perfeição dele que foi dada para você quando você creu. E aí Paulo, já sabendo do nosso coração pecaminoso, então vamos mentir. Vamos mentir. Já que Paulo falou de maneira nenhuma. Vocês não sabem que vocês já morreram? Morreram para essa velha vida? Se é verdade que você creu, então você já morreu. Não é, o evangelho não é essa listinha de coisas. O que é a falsa circuncisão? Considerar coisas exteriores como garantia da nossa salvação. Se eu cortar o cabelo desse jeito, eu estou bem com Deus. Se eu usar essa roupa aqui, aquela roupa por baixo, ou só de paletó e tal, se eu usar isso daqui, estou bem com Deus. Se eu estiver sempre lá no templo, sempre lá naquele salão que antes vendia carro e agora a turma fala que é a casa de Deus, se eu estiver lá, aí eu estou bem, eu preciso estar lá. Se eu for todos os domingos no culto, aí eu estou bem. Se Jesus voltar, eu morrer um dia que eu estiver faltando do culto,
não estou ofertando. Serviço religioso. Olha, eu agora sou um diácono, eu sou um pastor, eu estou cuidando dos carros no estacionamento. Rapaz, eu tô bem com Deus. Falsa circuncisão. Se a gente chegar com essas coisas diante de Deus, irmãos, a gente está perdido. Isso daí, Paulo falou, isso daí são fezes. Mas todo o serviço feito em Cristo não é vão. Não entenda errado o Evangelho. E Paulo ele era acusado disso, que ele era um promovedor de pecados por causa dessa mensagem. Então vamos sair fazendo o que dá na teia, já que está... Não. Mas, mesmo Paulo sendo acusado de promover libertinagem, mesmo com todos os riscos envolvidos nisso daí, mesmo de aqueles que estão ouvindo o Evangelho, tem muitos porcos entre as ovelhas, tem muitos bodes que quando eles ouvem isso, eles falam, agora que eu vou me lambuzar na lama mesmo. Mesmo com todos esses riscos, Paulo nunca deixou de dizer a verdade, porque é essa verdade que salva. E essa falsa circuncisão, essa falsa conversão, foi chamado de sepulcro caiado. Por fora é todo pintadinho, por dentro é podre, porque é uma falsa circuncisão. Ele faz todos esses atos religiosos, ele vai, ele não sei o quê, ele ora, ele até levanta a mão, balança assim para fazer barulho e tal. Ele faz tudo bonitinho, mas o Senhor falou, sabe por quê? Porque eles querem ser vistos, eles querem a glória dos homens. São sepulcros caiados, estão só com a casquinha bonita, mas estão podres. São filhos do diabo, religiosos, bonitos apenas por fora, conseguem a glória só dos homens, mas as suas motivações, seus pensamentos estão podres, ainda são dominados pelo pecado. E para finalizar, assim como Paulo, todas as pessoas que buscam salvação por suas próprias obras, elas escolhem para si um padrão de bondade. Não precisa nem ser entre crentes. Todo homem, ele coloca esse padrãozinho de honestidade, de cortesia, de caridade. Uma vez eu estava lá no trabalho, abri oportunidade para as pessoas falarem de si. Quem você é? Então sempre tem uma caridadezinha para dar aquela aplacada na consciência, de honra. Cada um faz a sua listinha, não mato, não roubo, tal. E confia nisso para chegar diante de Deus. Acha que vão estar seguras. Mas quando ouvem o Evangelho, recebem a graça de Deus para verem quão longe esses padrões estão da perfeição requerida por Deus, então correm para se esconder em Cristo, em sua justiça e a oferta pelos pecados. Isso é salvação. Isso é paz, isso é alegria. Então são verdadeiramente circuncidados. Eles não vão ficar lá mentindo porque agora pode mentir. Não! Eles vão ser circuncidados. O seu coração vai ser dado um novo coração. As leis de Deus agora vão ser escritas dentro de nós. E agora, por amor, por gratidão, desejam ser como Cristo e deixar o pecado. E isso é manifestado no batismo, quando confessam publicamente a sua falência, a sua insuficiência e morte, e sua nova vida em Cristo. E sendo guiados pelo Espírito Santo que receberam quando creram nessa boa notícia,
vivem uma vida que agrada a Deus, sendo um culto espiritual. Esse é o Evangelho de Jesus. Essa é a verdade que salva, que liberta, que nos dá paz e alegria. E o Senhor, e Paulo diz aos romanos, que nada pode te tirar daí. Nada. Em Cristo estamos seguros para sempre. Amém.